Bom dia. Vamos iniciar com uma poesia. Posso falar a língua dos anjos, dos homens, até dos anjos. Mas se me faltar amor, tornei-me apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, nada sou. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, não ganharei nada. O amor é paciente e bondoso, não é ciumento nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira facilmente nem mantém um registro dos erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque nosso conhecimento é parcial. A profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, argumentava como criança. Agora que me tornei homem, não procedo mais de forma infantil, porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma que Deus me conhece de forma completa. Mas agora permanecem três coisas: a confiança, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Procurem o amor. Muito bom. Isso aqui está em 1 Coríntios 13. Gostei da ideia de ver na Bíblia esse teor poético. Já tinha lido, mas nunca tinha lido nessa versão eh, traduzida por Davi Stern. Muito boa essa versão traduzida por Davi Stern. Nosso papo de hoje, ele também tem a ver com amor, mas ele tem um pontinho a mais e vocês vão gostar muito. Nossa leitura hoje inicia o livro de Números, que em hebraico significa Bamidbar. O original é Bamidbar. A tradução de Bamidbar Midbar é deserto, Ba é no. Então, no deserto. No deserto se faz o quê? No caso de Números, a gente começa falando sobre o censo, a contagem das pessoas. E aí que a gente vai fixar, não em números e não na contagem das pessoas no deserto, mas principalmente no texto que faz referência a isso, que é 1 Coríntios 12, um pouquinho antes desse texto que eu acabei de ler para vocês. Eu vou ler aqui de novo para vocês compreenderem aquilo que eu quero trazer. 1 Coríntios 12, do 12 em diante. Do mesmo modo que há apenas um corpo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de muitos, constituírem um só corpo. Também é assim com o Messias. Por meio de um único Espírito, todos fomos imersos num único corpo, judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu acrescentaria: judeus ou gentios, aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente desgosta, aqueles que a gente acha legal e outros que a gente julga. A todos foi-nos dado de beber de um único espírito. Na verdade, o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser não sou mão, por isso não sou parte do corpo, isso não o faz parar de ser membro do corpo. E se o ouvido disser não sou o olho, portanto não integro o corpo, e isso não impede de ser um membro do corpo. Se todo o corpo fosse apenas um olho, como poderia ele ouvir? E se fosse apenas ouvido, como poderia sentir cheiro? Da mesma forma,
em que se encontra, da forma em que se encontra, Deus arranjou os membros do corpo exatamente do modo como ele deseja. Se todos eles fossem apenas um membro, onde estaria o corpo? No entanto, desse modo, existem muitos membros e apenas um corpo. Por isso, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Ou a cabeça dizer aos pés, não tem necessidade de você. Ao contrário, os membros do corpo aparentemente menos importantes tornam-se os mais necessários. As partes que consideramos menos dignas damos maior dignidade, e os membros menos atraentes são os que tornamos o mais atraente possível. Ao passo que os membros atraentes não necessitam desse tratamento. Na verdade, Deus uniu o corpo a fim de conceder mais dignidade aos membros que têm carência dela, para que não haja desentendimento no interior do corpo, mas que todos os membros se preocupem de forma igual uns com os outros. Essa palavra que eu quero que vocês fiquem, sim. Para que haja para que não haja desentendimento no interior do corpo, para que todos os membros se preocupem de forma igual uns com os outros. Desse modo, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros têm parte em sua felicidade. Vocês formam em conjunto o corpo do Messias e individualmente são membros dele. E Deus os colocou na comunidade messiânica, em primeiro lugar, os emissários, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, a seguir as pessoas que realizam milagre, as pessoas com dom de cura, os que têm a capacidade de ajudar, os experientes em administrar e os que falam em várias línguas. Não são todos emissários? São? Não. Nem todos são profetas, mestres, realizadores de milagres. São? Nem todos têm dom de cura, nem todos falam língua, nem todos interpretam, não é mesmo? Procurem com empenho os melhores dons. No entanto, eu lhes mostrarei agora o melhor caminho. E foi a parte que eu comecei com a poesia. Qual que é o melhor caminho? Você pode falar a língua dos homens, até dos anjos, mas se te faltar amor, tu tornar-te-á apenas um metal que soa ou um símbolo que retine. Você pode ter o dom de profecia, você pode sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter fé o suficiente para mover uma montanha daqui para lá. Mas se te faltar amor, tu não serás nada. Então, aí conclui-se, eu não vou ler de novo o poema, mas aí eu quero trazer essa referência com esse tempo de agora, com o estudo do livro de Números e o início dele com esse censo. No deserto, é um lugar onde há um limiar, nem escravo e nem 100% livre ou possuidor de uma terra. No deserto, nós estamos meio soltos ou suspensos entre uma coisa e outra. E é nesse momento aonde não se tem, entre aspas, não se tem identidade, não se tem uma posse. Eu sou quem eu sou. Eu sou o arquiteto, eu sou o joalheiro, eu sou, apesar de que no deserto eles começaram a ter esses cargos, esses dons começaram a ser aflorados. Já vou falar sobre isso também. A ideia do deserto, de estar no deserto, é para que haja um algo igualitário, trazendo para nosso eixo hoje. A ideia desse deserto é aquele momento em que Deus te derruba e diz: você vai abaixar a sua crista para você ser igual a todo mundo. Porque você não quer ser igual a todo mundo, você quer se destacar, você quer, sei lá o que, estudar, ou crescer, expandir, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado nisso é a soberba que muitas vezes caímos. O orgulho, a soberba, ou se achar maior que o outro. Então, no deserto, ele tem esse lugar, Bamidbar, o livro de Números já começa com esse senso, com a ideia de passar a régua, todo mundo é igual perante a um único só Espírito, assim como estava sendo relatado na carta aos Coríntios, na primeira carta para eles. Que todos sejam membros do mesmo corpo, ninguém é maior que ninguém, cada um faz uma coisa necessária para o corpo, não tem como uma parte dizer para a outra parte, eu não quero você, porque não vai funcionar. Se a gente tirar um pedaço da gente mesmo, não vai funcionar.
Então, a gente precisa compreender isso. Nós estamos nesse limiar, se você estiver, se sinta nesse tempo em que você precisa olhar para todo mundo como igual, mas principalmente eu quero passar para vocês, como terapeuta, para que vocês possam olhar para os aspectos psíquicos dentro de vocês que ainda estão em desequilíbrio. Vocês acharem que a intelectualidade de vocês é maior ou melhor que a humildade. Então, o que que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, nesse tempo, esse é um convite do Senhor para essa semana, que tenhamos e desenvolvamos virtudes internas ou deixamos nossos aspectos, principalmente aqueles que nós deixamos de lado para desenvolver, que nós desenvolvamos, seja humildade, seja integridade, seja lealdade, o que quer que seja que você tenha dificuldade, sair de uma vergonha, não é porque tudo é Deus e pertence a Deus e está dentro de Deus que não precisa ser eliminado de nós, até mesmo na mesma metáfora do corpo, corpo tem vírus, vírus também precisa ser eliminado. Onde estão os nossos vírus? O vírus, por exemplo, pode ser uma vergonha, pode ser uma raiva, pode ser uma doença. Sim, pode ser uma doença que precisa ser eliminada. Então, coisas dentro de nós também precisam ser eliminadas. Não são pessoas, são energias, são frequências. A frequência da raiva é uma frequência, ela precisa ser eliminada, é um vírus dentro desse corpo. Agora, o outro, o ser humano que está ali, o interlocutor, aquele que o portador da raiva do momento, aquele não precisa ser eliminado. Porque não é sobre pessoas, pessoas só fazem parte do corpo. Pessoas fazem parte. E aí, quando a carta fala sobre o desenvolvimento desses dons, busquem esses dons. O que quer dizer ter um dom? Quer dizer que eu vou me mostrar com o meu dom e vou dizer, olha que máximo que eu sou, porque eu sou o mestre na palavra, as coisas acontecem facilmente para mim. Será que é para isso que a gente deve buscar um dom? Será que é buscar um dom de profecia para ficar fazendo showzinho de pão e circo para cristão? Para dizer o que adivinhou o CPF ou que a pessoa vai ter o show do milhão do cristianismo, da casa própria e da cumprimento da promessa? Será que isso é uma profecia? Não sei. Creio profundamente que não. Por quê? Porque quando a gente vai desenvolver dons, necessariamente a gente está desenvolvendo cuidado com o outro, o zelo com o outro. Se a gente vai ler até mesmo ali, um pouco mais para frente, naquela leitura da palavra, a gente vai ver que ele cita em algum momento aqui, eu vou ler no 14 para vocês um pouquinho, para a gente tentar encontrar essa palavra. É 1 Coríntios 14. Entretanto, continuem buscando com avidez as coisas do Espírito. Procurem especialmente a habilidade de profetizar, porque quem fala em uma língua não se dirige às outras pessoas, mas a Deus. Porque ninguém é capaz de entendê-la, pois fala de mistérios pelo poder do Espírito. No entanto, quem profetiza fala às pessoas. Ou seja, falar em profetizar e falar línguas estranhas que as pessoas não entendam, isso aí não funciona. Por quê? Porque olha o que está escrito aqui. No entanto, quem profetiza fala às pessoas para as edificar, encorajar e confrontar. Se você está profetizando e falando coisas que não o outro não entende, você não está profetizando, você está fazendo pão e circo. Se você quer falar línguas estranhas na qual ninguém entende, a menos você e o seu espírito, fale sozinho no seu quarto, porque está escrito aqui. Fale às pessoas para edificá-las, encorajá-las e confortá-las. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a congregação. Então, quando a gente vai buscar os dons, necessariamente a gente vai buscar o zelo, o cuidado, a orientação do outro. E aí a gente volta para a ideia do limiar no deserto e essa coisa igualitária. O quanto você busca auxílio para o outro, não importa que seja o marido, o filho,
Comece pela sua casa. Comece pelo pequeno dentro da sua casa. Não adianta você servir e cuidar de todas as pessoas na igreja e a tua casa está desmoronando. Não é sobre isso também. É sobre você ter a habilidade ou desenvolver a virtude da integridade que eu acabei de falar, da lealdade que eu acabei de falar. O que que falta em bom senso? O que que falta em você que você precisa fazer o censo dentro de você? Igual em números foi contado o censo de pessoas. Quantas pessoas tinham da tribo de Gade? Quantas pessoas da tribo de Naftali? Quantas pessoas da tribo de Judá? E assim por diante. Cada tribo, na própria Bíblia, se você for ler, tem a explicação de quem elas representam, de quais eram os atributos dessas tribos. Judá era uma galera que era voltada para o louvor. É, tribo de Gad é uma galera que era da guerra. Então, aspectos em nós, assim como os aspectos de tribos, precisam ser contabilizados quando a gente vai ler números, o censo interno, o que, que ainda você não deixou vir à tona. A guerreira em você é aquela que luta, que batalha e que diz: não, não vou, não faço, não sei, não quero. Aquela pessoa que louva, um levita, uma pessoa que vive para o serviço do templo, vive para o serviço e precisa de donativos, você precisa olhar para você mesmo nesse tempo e identificar quais são os aspectos emocionais, psíquicos que ainda não foram feitos o censo, não foram contados, ou que podem ter sido julgados e condenados como se fossem vírus e que queriam ser eliminados de dentro de você, e você vai lá e vai fazer a conta bem bonitinha para você conseguir trazer isso à tona de novo, ou simplesmente desenvolver essa essa virtude, essa habilidade, ou como ali a palavra dizia, os dons do Espírito, sempre tendo em mente que esse desenvolvimento ele só é verdadeiro quando a gente começa a pensar em entregar para outra pessoa, porque é assim que funciona. Nós estamos na leitura caminhando e no tempo caminhando para a festa de Shavuot, que significa o quê? Dentro da leitura anual da Bíblia, com o povo que preza pelos conceitos originais e vive nos tempos no calendário hebraico, sejam judeus, judeus messiânicos, cristãos primitivos, pessoas que buscam pela palavra no seu contexto original, vivencia essas festas. Não sei se os adventistas vivem essas festas também, mas nós estamos às portas de uma festa chamada Shavuot, que é a entrega da Torá no Monte Sinai, ou o derramamento do Espírito para o Novo Testamento. É como se, dentro dessa construção que eu trouxe hoje, que a gente juntasse os nossos pedacinhos como um quebra-cabeça. Sabe quando a gente monta um quebra-cabeça? E depois faz o que quebra-cabeça? Ou a gente enfia uma folha por baixo para colocar num quadro ou alguma coisa assim, ou a gente desmonta para montar de novo. Mas fato que se tu deixar solto, ele daqui a um pouquinho vai perder as peças. Então, é como se a gente vai fazendo esse censo e vai juntar as peças de nós mesmos, do nosso psiquismo, das nossas habilidades, e nessa festa Deus vem e cimenta isso, concreta isso, ou sustenta isso. O que que isso significa? O Espírito é um, o Espírito Santo é um, único só, e ele vem e sela essas virtudes que foram contabilizadas agora nesse tempo no censo. Então, que você possa olhar para você mesmo, essa é a mensagem que eu tenho para hoje, que você possa olhar para você mesmo, contabilizar as virtudes que você tem, identificá-las, entender que sim, você tem virtudes, tem umas que você vai precisar desenvolver. Tem habilidades emocionais, comportamentais que você ainda não tem e que você precisa fixar nelas justamente para desenvolvê-las, para você não ser uma pessoa manca somente com uma partinha do corpo, precisando da outra e não conseguindo. Então, desenvolva, olhe, peça, pergunte, porque o outro tem muito mais facilidade de enxergar você do que você mesmo. Por isso que terapia funciona muito bem, porque nós temos essa habilidade muito bem desenvolvida
Cuidado com a habilidade muito bem desenvolvida de julgar o outro, porque essa também nós temos. E isso pode ser um vírus, então a gente pode desenvolver a habilidade de julgar menos, de condenar menos, para que nós não vivamos tanto nessa ideologia de julgamento e que no fundo, no fundo, no fundo, assim como diz a poesia, que nós possamos buscar o amor, como diz a música, que eu não sei do autor, porque é uma música tão famosa que eu me esqueci de quem é que canta. Ainda se falassem. Quem é, gurias? Fala aqui. A língua dos anjos e fala. Renato Russo, Sem amor, Renato Russo. Eu nada seria. Então, nada seríamos sem amor. Busquem amor, busquem entender quem é o amor, porque amor não é um sentimento, é um ser e ele está vivo. Então, que a gente possa buscar esse amor com todo o afinco e o entendimento de quem ele é. Essa é a minha mensagem de hoje para segunda-feira, para a sua semana. Quem está aqui no Instagram, eu fico por aqui. Compartilhe essa mensagem se você crê que ela edifica pessoas, para que a gente possa expandir também, levando a palavra para mais pessoas. Um beijo para vocês. Fico aqui com as meninas no Zoom. Até segunda que vem. Show? Querem compartilhar? quero perguntar. No final, você jogou aí e falou: o amor é um ser, não é um sentimento. Quero mais disso aí. Quero saber mais sobre isso. Ué. Existe até uma igreja chamada Deus é Amor. Eu jurei que isso aqui era uma coisa bem óbvia, só tentei fazer um pouco de flor, assim, uma jogadinha de cabelo sem o cabelo, mas Deus é amor, né, gente? Deus, amor não é um sentimento, ele é um ser. Deus é amor. O amor permeia tudo. Quanto mais a gente se expande, seja pelas vias que forem, seja por uma via de oração, seja por uma via de meditação, seja por uma via psicodélica, quanto mais a gente se expande, expande a consciência, mais a gente integra coisas, mais a gente vivencia o que se chama de complexidade. Quanto mais complexa somos, mais a gente inclui o outro nessa complexidade. Porque quando a gente é piquitinho, não cabe nada, só cabe nós e olha lá. E aí a gente vai crescendo, aí cabe nós, o nosso olho, a nossa boca, e mais nada. Não cabe nem o ouvido, porque a gente não ouve o outro. A gente segura uma conversa com a ideia de perguntar ou de falar lindamente depois que a pessoa terminar, ou seja, não está escutando a pessoa. Então não tem ouvidos ainda, tem só boca. Aí a gente expande um pouquinho, a gente passa a ver. Então tem olhos, ouvidos. Depois expande um pouquinho, olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Aí a gente vai crescendo, expandindo, expandindo, vai ganhando complexidade, vai expandindo ao ponto de sair de si mesmo e incluir o outro. Opa, nossa, agora eu sou um ser iluminado. Por quê? Porque eu incluí o outro. Aí você expande, 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 expande. De novo, seja na meditação, seja na oração, quando você sobe em oração, você tem a sensação de amplitude na oração, cabe o outro. Daqui a um pouquinho tu tá vendo coisas é, abstratas. Você sai do teu gosto pessoal, do teu desejo pessoal, da tua necessidade pessoal, tudo aquilo que envolve o teu ser, que ainda está composto por partes do teu corpo, e você começa a perceber que todos fazem parte desse corpo, que é o que está sendo relatado ali em 1 Coríntios. Todos fazem parte de um membro. Aí a gente abstrai a mente, porque ela está expandida, cabe mais complexidade, e aí a gente vai fazendo analogias. Nossa, fulano é parte do corpo. Que parte que ele é? Ah, ele deve ser a boca, porque fala pra caramba. Já ainda tá julgando, tá vendo? Ah, porque não sei o quê. E você vai expandindo, expandindo, expandindo. Imagina expandir isso ao ponto de perceber a Deus como como um ser, ou simplesmente nos perceber humanidade, ou o maior número de pessoas possíveis dentro desse ser,
nós não estamos separados de Deus, nós estamos dentro dele. E a expansão e a complexidade faz com que a gente perceba isso, e quanto mais expande, mais amor sente, porque o amor ele tem a ver com a doação, com essa linha invisível que une uma coisa a outra coisa, e que ao mesmo tempo é invisível, ou seja, a gente não vê e crê que está separado, mas se pudéssemos ver, veríamos que entre um espaço e outro do quebra-cabeça, há um preenchimento do espírito. E esse espírito é um ser. E ele é amor, porque ele gruda todas as coisas. Fez sentido? É muito mais legal Total, quando é total. exponencial. Não fez sentido total, e o bom que não só fez sentido total, como tudo que você traz é muito prático. Você é uma pessoa muito prática também. Então, quando você fala saber o que que você é bom, observar o que que você é bom e o que você está fazendo a serviço do corpo, do outro. O que que você está colocando a serviço, né? Porque esse espírito que está ligando, que é o amor, é uma volta, vai e volta, né? Vai, se você está alimentando, como se fosse uma sinapse neural, né? Os psicólogos, nós psicólogos, adoramos sinapse neural, né? Quanto mais você faz, mais aquilo ali se torna inerente a você. Muito bonito, muito prático também. E é uma integração, né? Tudo junto, ao mesmo tempo, funcionando, né? Deveria. Deveria. E mudando de assunto só um pouquinho para poder voltar ao assunto, eu estou lendo um livro muito diferenciado. E assim como todas as coisas que eu faço, eu compartilho, porque eu tô aprendendo, tô estudando e tô compartilhando ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso. Tô lendo um livro chamado O Desaparecimento do Universo. E eu li ontem uma partinha que eu pensei assim, cara, eu preciso compartilhar com as mulheres isso, porque foi uma espécie de tapa na cara, assim, muito legal. Até podia achar onde é que tá o negócio, mas depois eu boto lá no grupo o print, a parte. Ele dizia assim: é um livro canalizado, não é um livro para todas nós. Tem pessoas que não gostam de canalizações e tem problemas com isso, então tá tudo certo. Eu não tenho problema com nada disso, porque tá tudo dentro de Deus, então para mim tá tudo certo. E eu prefiro pegar aquilo que é bom. Aí é uma canalização e uma conversa, né? Conversa com outro ser. E aí ele diz assim, olha, ele fala de Jesus, fala de espírito, fala tudo bem bonitinho. E tá trazendo uma desconstrução do nosso universo pessoal ou do nosso mundinho particular. E ele disse assim, muitos no cristianismo não vivem cristianismo, mas vivem julgamentismo. É uma palavra assim ele usou. E eu pensei, gente, isso é verdade, né? Que horror. A gente julga. E aí ele disse assim, ó, e a gente não pode nem julgar isso, porque senão a gente tá igual. Eu pensei, cara, como é que a gente escapa disso? Como é que a gente escapa disso? Então, voltando ao nosso tema, é, é uma habilidade a desenvolver esse olhar do, não, aqui está uma oportunidade de julgar. O passo. E é um treinamento. Ui, aqui tem outra oportunidade de julgar. Passo. Daqui um pouquinho tu vê que a tua fala julgou. Caí. E estar atento é estar expandido. Então, é uma habilidade que a gente também poderia desenvolver, olhar para isso e buscar quais mais a gente precisa, quais a gente precisa eliminar como um vírus, como uma doença, como algo ruim. Era isso, minha contribuição para essa semana. Alguém mais quer compartilhar? Então, partimos e voltamos logo em breve com a nossa leitura do livro. Beijo a todas e até. O Jardel tá vai espirrar ali na cozinha.